Faxineira e noiva discutem durante a cerimônia, e o motivo faz o noivo abandonar o casamento. O sino da igreja de São José tocava suavemente naquela manhã de sábado em Ouro Preto, Minas Gerais, quando Beatriz Aparecida da Silva ajustou o cinto da sua blusa roxa e respirou fundo. Suas mãos tremiam enquanto segurava Sofia, uma menina loira de 3 anos que vestia um pequeno vestido vermelho. O coração de Beatriz batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na praça podiam ouvir. Dentro da igreja, Marcelo Henrique Oliveira estava diante do altar, impecável em seu terno azul marinho. Seus olhos castanhos brilhavam de felicidade enquanto esperava Camila Ferreira Santos, sua noiva, caminhar pelo corredor central. Os bancos estavam lotados de familiares e amigos, todos vestidos com suas melhores roupas para testemunhar aquele momento especial. Camila surgiu na entrada da igreja como uma visão em seu vestido branco, o véu flutuando suavemente atrás dela. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque elegante, e o sorriso que estampava seu rosto irradiava a alegria de uma mulher que estava prestes a realizar o sonho da sua vida. Ela caminhava lentamente, saboreando cada segundo daquele momento que havia planejado nos mínimos detalhes. Beatriz observava tudo através da porta entreaberta da igreja. Ela havia trabalhado tanto para chegar até ali, tinha lutado contra seus próprios medos e incertezas. Sofia se mexeu em seus braços, sussurrando baixinho. Vovó Bia, por que estamos aqui? Porque hoje você vai conhecer seu papai, minha flor, respondeu Beatriz com a voz embargada. O padre Antônio, um homem idoso que conhecia todas as famílias da região há mais de 30 anos, iniciou a cerimônia com sua voz solene. As palavras ecoavam pelas paredes de pedra da igreja centenária, criando uma atmosfera sagrada que fazia todos os presentes se emocionarem. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Marcelo e Camila, começou o padre. Uma união baseada no amor, no respeito e na verdade. Beatriz engoliu seco ao ouvir a palavra verdade. Durante 2 anos, ela havia guardado um segredo que doía em seu peito como uma ferida que nunca cicatrizava. 2 anos desde que Helena Cristina Moraes havia partido desta vida, deixando para trás apenas uma filha pequena e uma promessa que Beatriz havia feito no hospital. Você vai encontrar o Marcelo, havia sussurrado Helena em seus últimos dias, segurando a mão de Beatriz com a pouca força que lhe restava. Promete que vai contar para ele sobre a Sofia. Promete que ela não vai crescer sem conhecer o pai. Beatriz havia trabalhado na casa da família de Helena durante quase 10 anos. Começou como faxineira, quando a menina ainda estava na adolescência, e aos poucos se tornaram muito próximas. Quando Helena engravidou e Marcelo terminou o relacionamento sem saber da gravidez, Beatriz foi quem ficou ao lado da jovem mãe solteira. Dentro da igreja, a cerimônia prosseguia. Marcelo olhava para Camila com adoração, completamente alheio ao drama que estava prestes a se desenrolar. Ele havia conhecido Camila 2 anos atrás, pouco depois do término com Helena, e se apaixonou perdidamente pela sua alegria contagiante e pela forma como ela o fazia sentir especial. Camila, por sua vez, mantinha o sorriso perfeito no rosto, mas seu coração estava apertado. Ela sabia que aquele dia poderia não correr como planejado. Havia tomado todas as precauções possíveis, pagado para que certas pessoas mantivessem a boca fechada, mas sempre restava uma pontinha de insegurança. Se alguém souber de algum impedimento para esta união, a voz do padre ecoou pela igreja, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo as crianças pequenas pararam de fazer barulho. Era nesse momento que Beatriz havia ensaiado tantas vezes em sua mente. Era agora ou nunca. Com Sofia nos braços, ela empurrou a porta da igreja e entrou caminhando determinada pelo corredor central. Seus passos ecoavam no mármore frio e todos os convidados se viraram para ver quem ousava interromper a cerimônia. Eu me oponho, gritou Beatriz, sua voz ecoando por toda a igreja. Esta união não pode acontecer. O silêncio foi substituído por murmúrios de surpresa e indignação. Marcelo virou-se completamente,
seus olhos arregalados de choque ao reconhecer Beatriz. Ele se lembrava vagamente dela da época em que namorava Helena, mas nunca havia prestado muita atenção na funcionária da casa. Camila empalideceu instantaneamente. Seu sorriso perfeito desapareceu e foi substituído por uma expressão de pânico mal disfarçado. Era exatamente o que ela mais temia que acontecesse. Marcelo! Beatriz se aproximou do altar, respirando pesadamente. Esta menina aqui é sua filha. Sofia é filha da Helena, e você é o pai dela. A igreja explodiu em um coro de vozes chocadas. Convidados se levantaram, sussurrando entre si, alguns tirando fotos com os celulares. Marcelo ficou paralisado, olhando alternadamente para Beatriz e para a criança em seus braços. Sofia, assustada com todo o barulho, agarrou-se ao pescoço de Beatriz e olhou em direção ao homem de terno azul. Seus olhinhos azuis, idênticos aos de Marcelo, brilhavam com curiosidade inocente. O que você está falando? Marcelo conseguiu articular, sua voz saindo rouca. Isso é impossível. Helena nunca me disse nada sobre... Porque ela não teve chance, interrompeu Beatriz, sua voz carregada de emoção. Quando ela descobriu que estava esperando, você já tinha terminado tudo, e depois você sumiu, mudou de número, não quis mais saber dela. Camila finalmente reagiu, dando um passo à frente com os punhos cerrados. Isso é mentira, gritou ela apontando para Beatriz. Esta mulher está inventando tudo isso. Ela foi demitida da casa da Helena por roubo e agora está tentando se vingar. Roubo? Beatriz riu amargamente. A única coisa que eu roubei foi tempo. Tempo que passei cuidando dessa menina enquanto a mãe dela definhava no hospital sozinha, esperando que você... Ela olhou diretamente para Marcelo. Aparecesse para conhecer sua filha. O padre Antônio tentou intervir, levantando as mãos para acalmar os ânimos. Por favor, vamos todos respirar fundo e conversar com calma, disse o religioso. Este não é o local nem o momento para... É sim o momento, Beatriz o cortou. É exatamente o momento certo, antes que este homem cometa o erro de se casar com uma mulher que esconde a verdade dele. Todas as cabeças se voltaram para Camila, que estava visivelmente nervosa. Suas mãos tremiam e pequenas gotas de suor apareciam em sua testa, apesar do ar fresco da manhã. Eu não sei do que ela está falando. Camila tentou manter a voz firme. Marcelo, amor, não dê ouvidos a essa louca. Vamos continuar com nossa cerimônia. Louca? A voz de Beatriz subiu uma oitava. Louca é você que sabia de tudo desde o começo. A igreja ficou em silêncio absoluto novamente. Até mesmo o som dos carros na rua parecia ter parado. Camila sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Isso não é verdade, sussurrou ela, mas sua voz não convencia nem a ela mesma. Beatriz respirou fundo e olhou diretamente para Marcelo. Há 3 meses, quando você e a Camila foram ao cartório dar entrada nos papéis do casamento, ela me procurou. Me ofereceu R$5.000 para eu sumir com a Sofia, para eu levá-la para bem longe e nunca mais voltar. O impacto das palavras foi como um trovão. Marcelo recuou um passo, olhando para Camila, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Camila. Sua voz era quase um sussurro. É verdade. Eu posso explicar, Camila balbuciou, mas as palavras se embaralhavam em sua mente. Explique então, Beatriz praticamente gritou. Explique para ele como você descobriu sobre a Sofia. Explique como você foi até minha casa e me ameaçou. Sofia começou a chorar baixinho, assustada com os gritos. Beatriz imediatamente suavizou a voz e começou a balançá-la suavemente. Shh, minha princesa, está tudo bem. A vovó Bia está aqui. Marcelo observou a cena e algo em seu peito se apertou. A forma carinhosa como Beatriz tratava a criança, a naturalidade com que a menina se aconchegava em seus braços. Havia algo ali que parecia genuíno, real. Camila, ele se virou para a noiva, sua voz mais firme agora. Responda, é verdade? Você sabia sobre essa criança? Camila olhou ao redor da igreja, vendo todos os olhares julgadores direcionados a ela. Seus pais, que estavam na primeira fileira, a olhavam com uma mistura de choque e desapontamento. Não havia como escapar agora. Sim, a palavra saiu como um suspiro.
Sim, eu sabia. O murmúrio dos convidados se transformou em um burburinho alto. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Camila fechou os olhos por um momento, reunindo forças para contar a verdade. Lembra quando você me falou da Helena no nosso terceiro encontro? Você disse que tinha tido um relacionamento sério com ela, mas que tinha acabado mal. Eu fiquei curiosa e fui procurar saber mais sobre ela. Você fez o quê? Eu a encontrei no Facebook. Vi as fotos dela com uma criança pequena. Uma criança que tinha seus olhos, Marcelo. Era impossível não notar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Beatriz ouviu a confissão de Camila e sentiu uma mistura de alívio e raiva. Finalmente a verdade estava vindo à tona. E o que você fez quando descobriu? Perguntou Marcelo, sua voz cada vez mais tensa. Eu tentei ignorar. Pensei que talvez não fosse sua filha de verdade. Mas aí você foi atrás da Helena, completou Beatriz. Você a procurou no hospital onde ela trabalhava. Camila assentiu lentamente, as lágrimas começando a descer por seu rosto. Eu só queria ter certeza. Não conseguia ficar em paz sem saber. E quando você teve certeza, Marcelo estava visivelmente abalado. Quando você confirmou que ela era minha filha, o que você fez? Eu não sabia o que fazer. Estava apaixonada por você. Não queria te perder. Então, você decidiu mentir para mim. Eu não menti. Eu só não contei. É a mesma coisa, Camila. Você escondeu de mim que eu tinha uma filha. Sofia, que havia parado de chorar, estava observando atentamente a discussão. Seus olhinhos se fixaram em Marcelo, estudando seu rosto com a curiosidade natural de uma criança. Papai? Ela sussurrou tão baixo que apenas Beatriz ouviu. O coração de Beatriz se apertou. Era a primeira vez que Sofia falava aquela palavra, mesmo que ainda não soubesse completamente o que significava. Tem mais, disse Beatriz, sua voz agora mais controlada, mas ainda carregada de emoção. Conta para ele sobre o que você fez depois que a Helena ficou doente. Todos os olhares se voltaram novamente para Camila, que estava cada vez mais pálida. Camila? Marcelo insistiu. Quando soube que Helena estava no hospital gravemente doente, você foi visitá-la, continuou Beatriz. Ela me contou. Você apareceu lá e ofereceu dinheiro para ela não contar sobre a Sofia. Isso não é verdade, Camila protestou, mas sua voz falhava. Helena tinha todas as conversas gravadas no celular dela, Beatriz rebateu. Ela me mostrou antes de partir. Você ofereceu 10 mil reais para ela assinar um documento dizendo que você não era o pai. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Até mesmo as crianças pequenas haviam parado de se mexer, como se sentissem a tensão no ar. Marcelo passou as mãos pelos cabelos, tentando processar todas as informações. Helena estava doente e você foi lá chantagear ela? Uma mulher que estava morrendo? Eu não estava chantageando, Camila se defendeu. Eu estava tentando resolver a situação da melhor forma possível para todos. Para todos ou só para você? Beatriz questionou. Onde está Helena agora? Marcelo perguntou, e o tom de sua voz mostrava que ele já suspeitava da resposta. Ela partiu há 1 ano e meio, respondeu Beatriz, limpando uma lágrima que escorreu por sua face. Teve complicações no tratamento. Nos últimos dias, só falava de você e da Sofia. Queria tanto que vocês se conhecessem. Marcelo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Helena havia partido e ele nem soube. Eles haviam namorado por quase 2 anos. Tinha sido um relacionamento sério, e ela havia se ido sem que ele pudesse ao menos se despedir. Por que ela não me procurou diretamente? Ele perguntou, a voz embargada. Porque você havia mudado de número, de endereço, bloqueou ela em todas as redes sociais. Quando vocês terminaram, você disse que não queria mais vê-la nunca. Eu estava magoado. Foi um término difícil para mim também. Mas se eu soubesse que ela estava doente e que tinha uma filha... Ela tentou, Beatriz interrompeu. Ela ligou para sua mãe várias vezes. Mandou mensagens para seus amigos. Até procurou você no trabalho, mas disseram que você estava viajando.
Marcelo se lembrou das viagens de trabalho que havia feito naquele período. Estava tentando superar o término, mergulhando no trabalho para não pensar em Helena. Mamãe nunca me disse nada sobre ligações da Helena, porque eu pedi para ela não falar. A voz veio da primeira fileira da igreja. Todos se viraram para ver Dona Aparecida, mãe de Marcelo, se levantando do banco. A senhora de 68 anos estava visivelmente constrangida. Mãe? Marcelo olhou para ela incrédulo. Filho, a Helena ligou sim várias vezes, mas você estava tão mal por causa do término, tentando reconstruir sua vida. Quando você conheceu a Camila e começou a ficar feliz de novo, eu achei melhor não mexer no passado. A senhora sabia da criança? Dona Aparecida baixou os olhos envergonhada. Helena tentou me contar, mas eu não deixei ela terminar de falar. Desliguei o telefone. Pensei que fosse mais uma tentativa de vocês voltarem. Beatriz sentiu Sofia se mexer em seus braços. A menina estava olhando fixamente para Dona Aparecida, como se a reconhecesse de algum lugar. Vovó Bia, Sofia sussurrou. Aquela senhora tem o mesmo nariz que o moço. A observação inocente da criança fez com que várias pessoas prestassem atenção nas semelhanças físicas. Era impossível negar que Sofia tinha os olhos de Marcelo e o formato do nariz da família Oliveira. Camila percebeu que estava perdendo terreno. Todas as evidências estavam se alinhando contra ela, e a verdade estava vindo à tona de forma cada vez mais clara. Tudo bem, ela disse, levantando as mãos em rendição. Tudo bem, eu admito. Eu sabia da criança desde o começo, mas vocês não entendem a posição em que eu estava. Que posição? Marcelo perguntou, sua voz gelada. Eu estava apaixonada por você, completamente apaixonada. E aí descubro que você tem uma filha com sua ex-namorada? Como eu deveria reagir? Contando a verdade para mim, deixando eu decidir o que fazer. E você acha que se eu tivesse contado lá no começo você ficaria comigo? Você acha que escolheria uma namorada nova em vez da mãe da sua filha? O silêncio que se seguiu foi revelador. Marcelo não conseguiu responder imediatamente, e isso apenas confirmou os medos de Camila. Exato, ela continuou. Você teria terminado comigo na mesma hora, teria voltado correndo para a Helena. Isso não justifica esconder uma filha de mim, Marcelo explodiu. Você não tinha direito de tomar essa decisão por mim. E eu não tinha direito de lutar pelo meu amor, Camila gritou de volta. Eu tinha que simplesmente aceitar que perderia você para um fantasma do passado. Helena não era um fantasma. Era uma pessoa real, que estava doente, que precisava de ajuda. E eu ajudei. Eu ofereci dinheiro para ela criar a criança. Você ofereceu dinheiro para ela me esconder a verdade. É completamente diferente. Beatriz, que havia ficado quieta durante a discussão, finalmente se manifestou novamente. E não foi só isso, ela disse, fazendo todos olharem para ela. Conta para ele sobre o que você fez depois que a Helena partiu. Camila empalideceu ainda mais. Do que ela está falando? Marcelo perguntou. Depois que Helena se foi, a Sofia ficou temporariamente comigo, porque Helena havia pedido, explicou Beatriz. Mas alguns meses depois a Camila apareceu na minha casa novamente. E o que ela queria? Ela queria que eu entregasse a Sofia para adoção. Disse que tinha encontrado uma família em outro estado que estava disposta a adotar ela, e que isso seria melhor para todos. O choque no rosto de Marcelo era visível. Ele olhou para Camila como se estivesse vendo um monstro. Você queria entregar minha filha para adoção? Eu queria o melhor para ela, Camila se defendeu. Uma família estável, com recursos que pudesse dar tudo o que ela merece. E quem disse que eu não poderia dar isso para ela? Você nem sabia que ela existia, e se continuasse sem saber, seria melhor para todo mundo. Melhor para você, você quer dizer. Sofia, que havia estado quieta todo esse tempo, começou a se inquietar nos braços de Beatriz. O barulho, os gritos, toda aquela tensão estava deixando ela desconfortável. Vovó Bia, ela sussurrou. Posso ir para casa? O pedido da criança tocou o coração de todos que ouviram. Ali estava uma menina pequena, inocente, que só queria um pouco de paz e tranquilidade. Já vamos, minha princesa, Beatriz disse suavemente, beijando a testa da menina. Marcelo observou a interação entre as duas e sentiu algo se mexer em seu peito. A forma como Beatriz cuidava de Sofia,
o jeito carinhoso como a criança correspondia. Era óbvio que havia amor ali, um vínculo genuíno e forte. Por quanto tempo você está cuidando dela? Ele perguntou para Beatriz. Desde que Helena ficou doente. Primeiro eu só ajudava depois do trabalho, mas nos últimos meses de vida dela, eu praticamente morei no hospital. E depois que ela partiu, a Sofia ficou comigo definitivamente. E você fez isso por quê? Beatriz olhou diretamente nos olhos de Marcelo e ele pôde ver a sinceridade em sua expressão. Porque prometi para Helena que cuidaria da Sofia como se fosse minha própria neta. E porque essa menina merece ter uma família, merece conhecer o pai, merece saber de onde ela veio. Mas por que você esperou tanto tempo para me procurar? Porque eu tinha medo, Beatriz admitiu. Medo de que você não acreditasse em mim. Medo de que você pensasse que eu estava atrás de dinheiro. E também porque a Camila me ameaçou. Como assim, ameaçou? Ela disse que se eu contasse para você sobre a Sofia, ela inventaria uma história de que eu havia sequestrado a criança. Disse que conhecia pessoas influentes que poderiam fazer eu perder a guarda dela. Camila estava visivelmente nervosa agora. Suas mentiras estavam sendo expostas uma por uma, e não havia mais como negar nada. Isso não é verdade. Ela tentou se defender, mas sua voz não tinha mais força. Então por que você veio aqui hoje? Marcelo perguntou para Beatriz. O que mudou? Beatriz respirou fundo antes de responder. Ontem a Sofia me perguntou por que todas as outras crianças da escola têm papai, e ela não. Eu olhei para aqueles olhinhos inocentes e não consegui mais mentir para ela. Ela merece conhecer o pai, e você merece saber que tem uma filha linda e inteligente. Mas você sabia que vir aqui iria estragar o casamento. Eu sabia, mas também sabia que se eu não viesse, vocês iriam se casar baseado numa mentira. E isso não é justo nem com você, nem com ela. Beatriz apontou para Camila. Nem com a Sofia. Marcelo olhou para Sofia, que estava observando tudo com curiosidade infantil. A menina realmente tinha seus olhos, e quanto mais ele olhava, mais semelhanças notava. O formato do rosto, a cor do cabelo, até mesmo a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Sofia. Ele se aproximou lentamente, se abaixando para ficar na altura da criança. Oi, princesa. Sofia o olhou com atenção, estudando seu rosto. Você é meu papai? Ela perguntou com a naturalidade típica das crianças. A pergunta simples e direta pegou Marcelo de surpresa. Ele olhou para Beatriz, que apenas assentiu encorajadoramente. Eu acho que sim, ele respondeu, sua voz embargada. Você gostaria que eu fosse? Sofia pensou por um momento, depois sorriu. Você é bonito. O papai da Júlia da escola não é bonito. A resposta arrancou um sorriso de Marcelo, apesar de toda a situação tensa. Havia algo na simplicidade e honestidade da criança que o tocava profundamente. Posso te dar um abraço? Ele perguntou. Sofia olhou para Beatriz, que assentiu. Então ela estendeu os bracinhos para Marcelo, que a pegou no colo cuidadosamente. O momento em que pai e filha se abraçaram pela primeira vez foi mágico. Sofia se aconchegou naturalmente contra o peito de Marcelo, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. E Marcelo sentiu uma onda de emoção que nunca havia experimentado antes. Era como se uma parte dele que estava faltando tivesse finalmente encontrado seu lugar. Camila observou a cena com uma mistura de tristeza e raiva. Ela podia ver que estava perdendo Marcelo, não apenas para a verdade, mas para aquela criança. A forma como ele olhava para Sofia, como ela se aconchegava nele, era um vínculo instantâneo e natural que ela nunca conseguiria quebrar. Marcelo, ela tentou mais uma vez. Podemos conversar em particular, por favor? Marcelo olhou para ela, ainda com Sofia no colo. Eu acho que já foi dito tudo o que precisava ser dito. Por favor, só 5 minutos. Eu posso explicar melhor. Explicar o quê, Camila? Como você escondeu de mim que eu tinha uma filha? Como você tentou subornar uma mulher doente? Como você ameaçou a Beatriz? O que mais você tem para explicar? Eu fiz tudo isso porque te amo, porque não conseguia imaginar minha vida sem você.
E você achou que construir nosso relacionamento sobre mentiras era a base certa para um casamento? Camila começou a chorar, percebendo que havia perdido completamente. Eu estava com medo de te perder. Você nunca entendeu como é se sentir ameaçada por um fantasma do passado. Helena não era um fantasma, era uma pessoa real que estava sofrendo. Mas ela estava partindo. Eu sabia que ela não ia durar muito. Pensei que depois que ela se fosse, a situação se resolveria sozinha. E a Sofia? Você achou que ela simplesmente desapareceria? Eu pensei que talvez fosse melhor para ela ter uma família nova. Uma família sem todas essas complicações. Beatriz, que havia ficado quieta observando a conversa, não aguentou mais. Complicações? Uma criança não é uma complicação. Ela é uma bênção. E você passou 2 anos tentando apagar a existência dela. Eu não estava tentando apagar. Eu só queria que as coisas fossem mais simples. Mentir nunca torna as coisas mais simples, disse Dona Aparecida, que havia se aproximado durante a conversa. Mentiras sempre complicam tudo. A mãe de Marcelo olhou para Sofia, que estava confortavelmente aninhada nos braços do filho. Posso conhecer minha neta? Ela perguntou timidamente. Marcelo olhou para Beatriz, que assentiu. Sofia, ele disse suavemente, esta é a vovó Aparecida. Ela é minha mamãe. Sofia estudou o rosto de Dona Aparecida com curiosidade. Você tem o mesmo nariz que o papai, ela observou, fazendo Dona Aparecida rir através das lágrimas. É verdade. Todos os Oliveira têm esse nariz, ela respondeu, tocando suavemente a ponta do nariz da neta. Eu sou uma Oliveira? Sofia perguntou. Se o papai quiser, você pode ser, respondeu Marcelo. Eu quero. Oliveira é um nome bonito. A naturalidade com que Sofia aceitava a situação era tocante. Para ela, estava simplesmente conhecendo seu papai e sua família, como sempre havia sonhado. O padre Antônio, que havia ficado quieto observando toda a situação se desenrolar, finalmente se manifestou. Talvez seja melhor encerrarmos a cerimônia por aqui. É óbvio que vocês têm muito o que conversar e resolver. Não, Camila protestou. Marcelo, por favor. Podemos superar isso. Eu posso aceitar a Sofia. Posso ser uma boa madrasta para ela. Marcelo olhou para Camila com uma expressão triste. Camila, como você espera que eu confie em você depois de tudo isso? Você mentiu para mim durante 2 anos. Tentou privar minha filha de conhecer o pai. Como eu posso ter certeza de que você mudou de verdade? Porque eu te amo. E eu aprendi com meus erros. Você só está dizendo isso porque foi pega na mentira. Se a Beatriz não tivesse aparecido aqui hoje, você teria continuado escondendo a verdade. Camila não conseguiu argumentar contra isso, porque sabia que ele estava certo. Sofia, percebendo a tensão, olhou para Marcelo. Papai, por que a moça está chorando? Porque ela está triste, princesa. Ela pode ficar feliz de novo? A pergunta inocente da criança tocou até mesmo Camila, que parou de chorar por um momento. Ela pode, respondeu Marcelo. Mas às vezes, quando fazemos coisas erradas, demora um tempo para as pessoas perdoarem a gente. Sofia pensou por um momento, depois olhou para Camila. Você fez coisa errada? Camila olhou para aqueles olhinhos azuis inocentes e sentiu o peso de suas ações. Fiz, ela respondeu honestamente. Fiz coisas muito erradas. Minha mamãe do céu dizia que, quando a gente faz coisa errada, tem que pedir desculpa. A menção a Helena fez Camila se emocionar ainda mais. Ali estava a filha da mulher que ela havia tentado silenciar, ensinando sobre perdão e honestidade. Você está certa, Camila disse, se agachando para ficar na altura de Sofia. E eu peço desculpa. Para você, para seu papai e para sua mamãe do céu. Sofia olhou para ela com seriedade e depois assentiu. Tudo bem, mas não faça de novo. Não vou fazer, prometeu Camila. Beatriz observou a interação entre Camila e Sofia, e apesar de toda a raiva que sentia pela mulher que havia tentado destruir sua família, reconheceu que havia sinceridade naquele pedido de desculpas. Marcelo, Beatriz se aproximou dele. Eu sei que a situação está difícil, mas preciso que você saiba uma coisa.
A Helena, nos últimos dias, ela não tinha raiva de você. Ela só queria que você soubesse sobre a Sofia. Ela dizia que você era um homem bom e que seria um bom pai. Ela falava de mim? Falava. Mostrava fotos suas para a Sofia, contava histórias do tempo em que vocês namoravam. A Sofia cresceu sabendo quem você era, mesmo sem te conhecer pessoalmente. Marcelo sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que Helena não o odiava, tristeza por ter perdido tantos momentos importantes. Beatriz, ele disse, eu não sei como te agradecer por cuidar da Sofia, por ter coragem de vir aqui hoje. Você poderia ter continuado escondendo, mas escolheu fazer o que era certo. Eu prometi para a Helena, e promessas se cumprem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Dona Aparecida se aproximou de Beatriz com lágrimas nos olhos. Eu também quero te pedir desculpa, disse a senhora. Se eu tivesse atendido às ligações da Helena, talvez ela ainda estivesse aqui conosco. A senhora não sabia, Beatriz respondeu gentilmente. A senhora estava protegendo seu filho. Qualquer mãe faria a mesma coisa. Mas uma neta... Eu perdi 2 anos da vida da minha neta por causa do meu orgulho. Sofia, ouvindo a conversa, olhou para Dona Aparecida. Vovó, você quer ver meus desenhos? Eu desenho muito bem. Claro que quero, meu anjo. Eles estão na casa da vovó Bia. Ela tem uma caixa só com meus desenhos. Dona Aparecida olhou para Beatriz com gratidão. Você realmente cuidou dela como se fosse sua própria neta. Ela é minha neta do coração, Beatriz respondeu. E sempre será, não importa o que aconteça. Marcelo percebeu que havia uma questão importante a ser resolvida. Beatriz, eu quero que você saiba que você sempre será parte da nossa família. A Sofia te ama, e você fez por ela o que eu deveria ter feito. Nunca vou conseguir te pagar por isso. Eu não quero pagamento, só quero que vocês sejam felizes. O padre Antônio se aproximou do grupo. Eu acho que vocês têm muito o que conversar. Por que não vão para um lugar mais reservado? A igreja precisa ser preparada para o próximo evento. Marcelo olhou ao redor e percebeu que ainda havia convidados observando toda a situação. Alguns estavam claramente constrangidos, outros pareciam estar assistindo a um espetáculo. Tem razão, padre. Podemos ir para minha casa. É bem perto daqui. E eu? Perguntou Camila, sua voz pequena e incerta. Marcelo a olhou por um longo momento antes de responder. Camila, eu acho que você também precisa de um tempo para pensar, para processar tudo isso. Você está terminando comigo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei mais nada. Preciso conhecer minha filha, preciso conversar com a Beatriz, preciso entender como tudo isso aconteceu. E você precisa decidir quem você realmente é. O que você quer dizer? Você é a mulher que tentou esconder minha filha de mim, ou você é a mulher que pode aprender com seus erros e se tornar alguém melhor? Camila não soube o que responder. Pela primeira vez, ela estava sendo forçada a confrontar suas próprias ações e decidir que tipo de pessoa queria ser. Posso ir com vocês? Para conversarmos? Marcelo olhou para Beatriz e para Sofia, que estava brincando com os botões do seu terno. Não hoje. Hoje eu preciso focar na Sofia. Mas podemos conversar amanhã se você quiser. Camila assentiu, sabendo que era mais do que merecia. Eu vou para a casa da minha mãe. Você sabe onde me encontrar quando estiver pronto para conversar. Ela se aproximou de Sofia mais uma vez. Sofia, foi um prazer conhecer você. Você é uma menina muito especial. Você também é bonita, Sofia respondeu com a honestidade típica das crianças. Mas por que você estava brigando com o papai? Porque eu fiz coisas erradas e o papai ficou chateado comigo. Você vai pedir desculpa direito? Vou pedir desculpa direito e tentar ser uma pessoa melhor. Sofia assentiu, satisfeita com a resposta. Camila saiu da igreja com os pais, que estavam visivelmente constrangidos com toda a situação. Vários convidados também começaram a se dispersar, sussurrando entre si sobre o que haviam presenciado.
Marcelo ficou sozinho com Sofia, Beatriz e sua mãe na igreja que havia sido preparada para seu casamento. Bem, ele disse com um sorriso irônico. Este não foi exatamente o tipo de dia especial que eu esperava. Mas foi especial do mesmo jeito, disse Beatriz. Você conheceu sua filha. É verdade. Ele olhou para Sofia, que estava explorando os detalhes do seu terno com fascínio. E você, princesa, o que achou de conhecer o papai? Gostei. Você é alto e cheira bem. O que é este botão aqui? É do colete. Quer ver como funciona? Sofia assentiu entusiasticamente, e Marcelo começou a mostrar para ela os diferentes botões e detalhes da sua roupa. Beatriz e Dona Aparecida observaram pai e filha interagindo e sentiram uma sensação de completude. Ela vai ser muito feliz, disse Dona Aparecida. Eles vão ser felizes, corrigiu Beatriz. Os dois precisavam um do outro. Mais tarde, na casa de Marcelo, eles se sentaram na sala de estar para continuar a conversa. Sofia estava explorando a casa com curiosidade, tocando em objetos e fazendo perguntas sobre tudo. Beatriz, Marcelo disse, eu preciso saber tudo. Sobre Helena, sobre como a Sofia nasceu, sobre como vocês viveram esses 3 anos. Eu perdi muito tempo, mas não quero perder mais nada. Beatriz respirou fundo e começou a contar toda a história desde o começo. Quando você e a Helena terminaram, ela ficou arrasada. Ela realmente te amava muito. Mas alguns dias depois, ela descobriu que estava grávida. Por que ela não me contou imediatamente? Porque vocês tinham brigado feio. Você disse para ela que nunca queria mais vê-la, que estava cansado dos dramas dela. Ela ficou com medo de você pensar que estava inventando a gravidez para vocês voltarem. Marcelo se lembrou da última briga que tiveram. Havia sido sobre planos para o futuro, sobre onde morariam após o casamento. Helena queria ficar perto da família. Ele queria se mudar para outra cidade por causa do trabalho. A discussão havia escalado até chegarem a um ponto de não retorno. Eu falei isso mesmo, ele admitiu. Estava magoado e falei coisas que não deveria ter falado. Ela entendeu, por isso decidiu criar a Sofia sozinha, pelo menos no começo. E como foi a gravidez? Difícil. Helena estava trabalhando muito para conseguir sustentar a casa sozinha. Eu ajudava como podia, mas eu também tinha minhas próprias responsabilidades. Você estava cuidando da sua própria família? Beatriz baixou os olhos, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Eu estava cuidando da minha filha, a Carla. Ela estava doente na época. Está doente? Ela partiu há 5 anos. Um acidente de carro. Marcelo sentiu o peito apertar ao compreender a dor que Beatriz havia enfrentado. Sinto muito. Não sabia. Por isso que quando a Helena ficou doente, eu me agarrei na Sofia. Ela preencheu um vazio no meu coração que eu achava que nunca mais seria preenchido. Dona Aparecida, que estava ouvindo em silêncio, se aproximou de Beatriz. Você perdeu uma filha e ganhou uma neta. Deus trabalha de formas misteriosas. É o que eu penso também. Sofia voltou correndo da cozinha, onde estava explorando com Dona Aparecida. Papai, tem um monte de fotos sua pequeno na geladeira. Tem mesmo? Vem cá, vou te mostrar. Ele levou Sofia até a cozinha e começou a explicar as fotos da sua infância que Dona Aparecida havia colado na geladeira. Este aqui sou eu com 5 anos. Olha como era dentudo. Sofia riu gostosamente. Você era engraçado. E este aqui? Este é quando eu aprendi a andar de bicicleta. Quebrei o dente da frente no dia seguinte. Doeu. Doeu muito, mas depois cresceu outro. Sofia ficou fascinada com as histórias, fazendo perguntas sobre cada foto. Era como se estivesse tentando conhecer toda a vida do pai de uma só vez. Beatriz observou a cena da porta da cozinha com o coração cheio de alegria. Era exatamente assim que ela havia imaginado que seria quando pai e filha se conhecessem. Beatriz, Marcelo chamou. Você tem fotos da Sofia bebê? Eu gostaria muito de ver. Tenho muitas. Eu documentei tudo. Primeiro sorriso, primeiros passos, primeiras palavras. Está tudo num álbum na minha casa. Podemos buscar depois? Claro. E tem mais uma coisa. Helena deixou algumas coisas para a Sofia.
Cartas, fotos, algumas lembranças. Eu estava guardando para quando ela ficasse mais velha, mas acho que agora é um bom momento. Que tipo de coisas? Cartas explicando por que vocês terminaram, porque ela não contou sobre a gravidez como ela se sentia. E também cartas para a Sofia, explicando quem era o pai dela porque ela estava indo para o céu, esse tipo de coisa. Marcelo sentiu os olhos marejarem. Helena havia deixado uma explicação, uma forma de contar a verdade mesmo depois de partir. Ela sempre foi muito organizadinha, ele disse com um sorriso nostálgico. Era assim. Até no hospital estava sempre fazendo listas, organizando as coisas para deixar tudo certo para a Sofia. Sofia voltou correndo da cozinha. Papai, a vovó disse que você sabe fazer bolo de chocolate. Sei sim, por quê? Você pode fazer um para mim? Marcelo olhou para aqueles olhinhos esperançosos e sentiu o coração derreter. Claro, princesa. Que tal fazermos juntos? Sério? Eu posso ajudar? Pode. Você vai ser minha ajudante oficial de cozinha. Sofia bateu palmas de alegria e Marcelo percebeu que não havia nada no mundo que ele quisesse mais do que fazer sua filha sorrir. O resto da tarde foi passado na cozinha, com Marcelo ensinando Sofia a fazer bolo de chocolate. A menina estava radiante, coberta de farinha da cabeça aos pés, rindo de tudo que o pai falava. Beatriz e Dona Aparecida observaram de longe, emocionadas com a conexão natural entre pai e filha. Eles são iguais, comentou Dona Aparecida. A Sofia tem o mesmo jeitinho dele quando estava aprendendo a cozinhar. A Helena sempre dizia que a Sofia era a cara do pai. Agora eu entendo o que ela queria dizer. Quando o bolo ficou pronto e eles estavam esperando esfriar, Sofia se aconchegou no colo de Marcelo no sofá. Papai, ela disse sonolenta, você vai ficar comigo para sempre? A pergunta simples fez o coração de Marcelo apertar. Vou, princesa, para sempre e sempre. E a vovó Bia pode ficar também? Marcelo olhou para Beatriz, que estava tentando esconder as lágrimas. A vovó Bia sempre vai fazer parte da nossa família. Ela cuidou de você quando eu não podia, então ela é muito especial para nós. E a vovó Aparecida? A vovó Aparecida também. Você tem 2 vovós agora. E a moça bonita da igreja? Marcelo ficou em silêncio por um momento, pensando em Camila. A Camila fez algumas coisas erradas, mas talvez ela possa aprender a ser melhor. As pessoas às vezes erram, mas podem mudar. Como eu quando quebrei o vaso da vovó Bia. Exatamente como quando você quebrou o vaso. Você pediu desculpa e prometeu ter mais cuidado, lembra? Lembro. E eu não quebrei mais nada. É assim que funciona. Quando erramos, pedimos desculpa e tentamos ser melhores. Sofia assentiu, satisfeita com a explicação, e fechou os olhos, cansada de todas as emoções do dia. Papai? Sim? Minha mamãe do céu está feliz porque eu te encontrei? Marcelo olhou para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. Ela está muito feliz. Ela sempre quis que a gente se conhecesse. Então, hoje foi um dia feliz. Foi o dia mais feliz da minha vida. Sofia sorriu e adormeceu no colo do pai, finalmente em paz depois de 3 anos procurando por ele. Mais tarde, naquela noite, depois que Sofia foi dormir no quarto de hóspedes que Dona Aparecida havia arrumado rapidamente, Marcelo, Beatriz e sua mãe se sentaram para conversar sobre os próximos passos. Beatriz, Marcelo começou, eu não sei como vai funcionar agora. Você cuidou da Sofia a vida toda dela. Eu não quero chegar e mudar tudo de repente. Sofia é sua filha, Beatriz respondeu. Você tem o direito de criá-la. Mas você tem o direito de continuar sendo parte da vida dela. Ela te ama, te chama de vovó. Isso não vai mudar. Obrigada. Eu estava com medo de que você quisesse me afastar dela. Nunca. Você salvou minha filha. Cuidou dela quando ela mais precisava. Você é um anjo. Dona Aparecida se juntou à conversa. E quanto à guarda legal? Como está essa situação? Helena me deixou como responsável temporária, explicou Beatriz, mas sempre com a intenção de encontrar o pai verdadeiro. Tenho todos os documentos. Então vamos ao cartório na segunda-feira resolver toda a documentação, decidiu Marcelo. Quero que tudo seja oficial. E a Camila? Perguntou Dona Aparecida. Você vai falar com ela? Marcelo suspirou. Vou.
Ela fez coisas terríveis, mas eu também a amava. Ou amava quem eu pensava que ela era. Preciso entender se existe alguma possibilidade de perdão, ou se é melhor encerrarmos tudo de uma vez. E se ela quiser participar da vida da Sofia? Aí depende da Sofia também. Se ela quiser conhecer a Camila melhor, se a Camila mostrar que mudou de verdade, talvez possamos tentar. Mas sempre com muito cuidado. No domingo de manhã, Marcelo acordou com Sofia subindo na sua cama. Papai, papai, levanta, quero ver mais fotos. Ele riu, ainda meio dormindo. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que a gente estava fazendo bolo de novo, mas era um bolo gigante. Que bom que teve sonhos bons. Eles tomaram café da manhã juntos, e Marcelo ficou encantado com as descobertas sobre sua filha. Sofia gostava de leite com achocolatado, mas só se tivesse 2 colherinhas de açúcar. Ela comia pão, mas só a parte de dentro, deixando as bordas no prato. E falava sem parar, contando sobre seus sonhos, sobre a escola, sobre os amigos. Papai, ela disse no meio do café. Na escola a tia disse que toda família é diferente. Tem família com um papai e uma mamãe. Tem família só com mamãe. Tem família só com papai. A nossa família é como? Marcelo pensou cuidadosamente antes de responder. Nossa família é especial. Tem papai, tem a vovó Bia que cuidou de você, tem a vovó Aparecida que é minha mãe, e tem a mamãe do céu que está sempre cuidando de você de lá de cima. E a moça da igreja? A Camila. Bom, ainda não sei se ela vai fazer parte da nossa família. Depende de muita coisa. Ela parecia triste. Ela estava triste mesmo. Porque ela fez coisa errada? Sim. Sofia pensou por um momento. Papai, se ela pedir desculpa de verdade e não fizer mais coisa errada, ela pode ser nossa amiga? A simplicidade da criança sempre o surpreendia. Talvez, princesa. Vamos ver como as coisas vão acontecer. Naquele domingo, Beatriz levou Marcelo e Sofia para sua casa para buscar todas as coisas de Sofia e mostrar o álbum de fotos que havia preparado. A casa de Beatriz era simples, mas cheia de amor. Havia desenhos de Sofia colados na geladeira, brinquedos organizados numa caixa especial, roupinhas pequenas no varal do quintal. Esta sempre foi a casa dela? Perguntou Marcelo. Sim. Helena morava num apartamento pequeno, mas quando ela ficou doente, trouxe a Sofia para cá. Disse que aqui tinha quintal para ela brincar. Marcelo observou o quarto que Sofia ocupava. Era um quarto que havia sido claramente preparado com muito carinho. Paredes pintadas de rosa claro, uma cama pequena com lençóis coloridos, estantes cheias de livros infantis e brinquedos. Vovó Bia! Sofia correu para mostrar o quarto para o pai. Olha minha cama e minha mesa de desenhar. Está tudo muito bonito, disse Marcelo. Tá, a vovó Bia cuidou muito bem de você. Ela me ensinou a escovar os dentes sozinha, e a amarrar o sapato, e a fazer desenhos bonitos. Beatriz trouxe o álbum de fotos, um livro grosso cheio de memórias dos primeiros 3 anos de vida de Sofia. Comece por aqui, ela disse mostrando a primeira página. A primeira foto era de Sofia recém-nascida no hospital, pequenina e vermelha, dormindo no berço. Na página ao lado, uma foto de Helena segurando a bebê, com uma expressão de amor puro no rosto. Ela era tão pequena, Marcelo murmurou, passando os dedos delicadamente sobre a foto. E muito chorona, brincou Beatriz, principalmente de madrugada. Eles passaram horas olhando o álbum. Marcelo viu o primeiro sorriso de Sofia, os primeiros passos, as primeiras palavras. Viu também fotos de Helena durante os momentos difíceis do tratamento, sempre tentando manter um sorriso para a filha. Ela parece feliz nas fotos, observou Marcelo. Helena sempre dizia que não importava o que estava acontecendo com ela. Quando olhava para Sofia, tudo valia a pena. E ela realmente nunca demonstrou raiva de mim? Nunca. Ela dizia que vocês eram jovens e que o término foi culpa dos dois. Que você não era obrigado a saber sobre a Sofia se ela não teve coragem de contar. Marcelo chegou numa seção do álbum que o emocionou profundamente. Eram fotos de Sofia em datas especiais. 1º aniversário, 2º aniversário, 3º aniversário. Sempre com um lugar vazio ao lado dela. O que é isto?
Helena pediu para sempre deixar um lugar para você nas fotos. Dizia que um dia você estaria lá para preencher esse espaço. E Sofia nunca perguntou sobre o espaço vazio? Perguntava. Eu dizia que era o lugar do papai e que um dia ele ia aparecer para ocupar esse lugar. Sofia, que estava brincando com bonecas numa parte do quarto, ouviu a conversa e se aproximou. É verdade. A vovó Bia sempre dizia que meu papai ia chegar. E você chegou? Cheguei mesmo. Marcelo a pegou no colo. E nunca mais vou sair. Na última sessão do álbum estavam as cartas que Helena havia deixado. Uma para Marcelo, explicando tudo o que havia acontecido e pedindo desculpas por não ter contado sobre a gravidez. Outra para Sofia, explicando quem era seu pai e por que ela estava partindo. E uma terceira para Beatriz, agradecendo por tudo e pedindo para ela cumprir a promessa de encontrar Marcelo. Marcelo leu sua carta em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quer falar sobre o que ela escreveu? Perguntou Beatriz suavemente. Ela me perdoou. Disse que entendeu porque eu reagi como reagi na nossa última briga. E pediu para eu perdoar ela por não ter contado sobre a Sofia. Ela carregou essa culpa até o final. Não precisava. Se eu soubesse que ela estava doente, que tinha nossa filha... Não adianta pensar no que poderia ter sido diferente. O importante é que vocês se encontraram agora. Sofia se aproximou do pai, vendo que ele estava chorando. Papai, você está triste? Um pouco, mas é uma tristeza boa. Como assim? Às vezes a gente fica triste porque sente saudade de alguém que ama. Eu estou sentindo saudade da sua mamãe do céu. Eu também sinto saudade dela, mas a vovó Bia disse que ela está sempre pertinho de nós. Está mesmo. Naquela tarde, depois de passarem o dia todo na casa de Beatriz, eles voltaram para a casa de Marcelo com várias malas de roupas e brinquedos de Sofia. Papai, Sofia disse enquanto eles arrumavam as coisas dela no quarto de hóspedes, eu vou dormir aqui para sempre. Você gostaria de dormir aqui? Gostaria. Mas e a vovó Bia? Ela vai ficar sozinha? Marcelo olhou para Beatriz, que estava ajudando a arrumar as roupas. A vovó Bia pode vir aqui sempre que quiser. E você pode ir na casa dela sempre que tiver saudade. Verdade, vovó Bia. Verdade, minha flor. Estamos bem pertinho um do outro. E você pode vir jantar aqui todo dia? Beatriz riu. Não precisa ser todo dia, mas posso vir algumas vezes na semana. E dormir aqui às vezes? Se o papai deixar, claro que deixo. Marcelo interrompeu. Esta casa é grande demais para 2 pessoas. Você pode vir sempre que quiser. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Marcelo ligou para Camila. Alô? Oi, Camila. Sou eu. Marcelo, como está a Sofia? Ela está bem. Está se adaptando aqui em casa. E você, como está? Confuso, magoado, mas também muito feliz por ter conhecido minha filha. Houve um silêncio do outro lado da linha. Marcelo, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Você acha que podemos conversar pessoalmente? Podemos. Mas preciso que você entenda uma coisa. Minha prioridade agora é a Sofia. Tudo o que eu decidir vai ser pensando no que é melhor para ela. Eu entendo. E eu quero que você saiba que... Eu pensei muito ontem sobre tudo o que fiz, sobre o tipo de pessoa que me tornei. E a que conclusão você chegou? Que eu me perdi. Que deixei o medo e o ciúme controlarem minhas ações, e que se eu quero ter uma chance de ser feliz de verdade, preciso mudar. Mudanças não acontecem de um dia para o outro, Camila. Eu sei, mas estou disposta a tentar. Estou disposta a fazer terapia, a trabalhar em mim mesma, a provar que posso ser uma pessoa melhor. Marcelo ficou em silêncio por alguns momentos. Você pode vir aqui amanhã à tarde para conversarmos, mas a Sofia vai estar aqui. Então vou precisar que você seja respeitosa. Claro. Obrigada, Marcelo, por me dar uma chance de explicar. Até amanhã. Na segunda-feira de manhã, Marcelo levou Sofia para conhecer sua escola nova, mais perto de casa. A menina estava animada com a mudança, mas também um pouco nervosa. E se as outras crianças não gostarem de mim? Elas vão amar você, como eu não amaria. Você promete que vai me buscar? Prometo. Todo dia, na hora certa. E a vovó Bia pode vir buscar às vezes? Pode.
Você pode escolher quem quer que venha te buscar. Sofia sorriu, tranquilizada. A professora, Dona Margarete, uma senhora de uns 60 anos com cabelos grisalhos e sorriso gentil, recebeu Sofia com muito carinho. Que bom ter você aqui conosco, Sofia. Você vai gostar muito da nossa turma. Eu sei ler um pouco, Sofia disse timidamente. Que maravilha! Você pode ajudar os amiguinhos que ainda estão aprendendo. Marcelo observou a filha se integrando naturalmente com as outras crianças e sentiu orgulho. Sofia era sociável e carinhosa, adaptava-se facilmente a situações novas. Depois de deixar Sofia na escola, ele foi ao cartório com Beatriz para começar a resolver a questão da guarda legal. Vai ser um processo tranquilo, explicou o escrivão. Como você é o pai biológico e tem documentos que comprovam isso, e a responsável atual está de acordo com a transferência, não deve haver complicações. Quanto tempo demora? Uns 15 dias para sair tudo certinho. E enquanto isso? Enquanto isso, vocês continuam como estão. A Sofia fica com você, mas oficialmente ainda está sob responsabilidade da senhora Beatriz. Na hora do almoço, eles buscaram Sofia na escola. Como foi seu primeiro dia? Perguntou Marcelo. Foi bom, fiz uma amiga, a Júlia. Ela tem 7 anos e já sabe escrever o nome completo. Que legal! E você gostou da professora? Gostei. Ela é gentil igual a vovó Bia. Naquela tarde, pontualmente às 3 horas, Camila tocou a campainha da casa de Marcelo. Sofia, ele disse para a filha que estava desenhando na mesa da sala. A Camila veio conversar com o papai. Você quer ficar aqui ou prefere ir brincar no quarto? Posso ficar? Eu prometo que fico quietinha. Pode ficar. Mas se você quiser sair a qualquer momento, é só falar. Marcelo abriu a porta e encontrou Camila com uma aparência bem diferente da que tinha no dia do casamento. Sem maquiagem, cabelos presos de forma simples, roupas casuais. Ela parecia menor, mais vulnerável. Oi, ela disse baixinho. Oi, entre. Camila entrou e cumprimentou Sofia, que respondeu educadamente, mas se manteve próxima ao pai. Eles se sentaram na sala e Camila respirou fundo antes de começar a falar. Primeiro, eu quero pedir desculpa. Para você e para a Sofia. Eu fiz coisas terríveis e não tenho desculpa para isso. Marcelo assentiu, mas não disse nada. Eu passei o fim de semana inteiro pensando em como cheguei a esse ponto. Em que momento eu me tornei capaz de esconder uma filha do próprio pai? E que conclusão você chegou? Que eu sempre tive dificuldade em dividir as pessoas que amo, desde criança. Quando meus pais se separaram, eu ficava com ciúme quando meu pai arranjou uma namorada nova. Quando minha mãe se casou de novo, eu fiz a vida do meu padrasto um inferno. E com os namorados? Sempre fui possessiva. Sempre quis ser a única, a mais importante. E quando conheci você, me apaixonei de uma forma que nunca havia sentido antes. Sofia olhou para ela com curiosidade, mas continuou desenhando. Então, quando descobriu sobre a Sofia, você viu ela como uma ameaça. Exatamente. E sei como isso soa horrível. Uma criança pequena, órfã de mãe, e eu a via como ameaça. Por que você não conversou comigo sobre isso? Porque tinha medo. Medo de você escolher ela, medo de me perder no meio da situação. Mas escondendo a verdade, você garantiu que eu te perdesse mesmo. Eu sei. E foi a decisão mais estúpida da minha vida. Sofia parou de desenhar e olhou para Camila. Moça, você está chorando de novo. Camila riu através das lágrimas. Estou, Sofia. Às vezes os adultos choram quando fazem coisas erradas. Minha professora disse que chorar faz bem, que limpa o coração. Sua professora é muito sábia. Sofia voltou ao desenho aparentemente satisfeita com a resposta. Camila, Marcelo disse, mesmo que eu consiga entender suas razões, ainda não sei se posso perdoar. Você não mentiu apenas para mim. Você tentou privar uma criança de conhecer o pai. Eu sei. E essa é a parte mais difícil de aceitar. Eu prejudiquei uma criança inocente. E tentou subornar uma mulher doente. Isso também. E ameaçou a Beatriz. Marcelo, eu sei que fiz coisas imperdoáveis. Não estou aqui para pedir perdão imediato. Estou aqui para dizer que entendi a gravidade das minhas ações e que quero mudar.
Como? Já marquei consulta com uma psicóloga. Quero entender de onde vem essa minha necessidade de controlar tudo, de ser sempre a primeira. E quero aprender a lidar com os meus medos de forma saudável. Sofia levantou da mesa e se aproximou de Camila. Posso ver seu anel? Que anel, querida? O que estava na sua mão no dia da igreja? Ah, o anel de noivado. Camila olhou para a própria mão, onde não havia mais anel algum. Eu devolvi para seu papai. Por quê? Porque quando você mente para alguém que ama, você perde o direito de usar o símbolo desse amor. Sofia assentiu, como se isso fizesse perfeito sentido para ela. Você ainda ama meu papai? A pergunta pegou Camila de surpresa. Sim, ainda amo. Mas amor de verdade significa querer o bem da pessoa, mesmo quando isso não inclui você. E você quer o bem dele? Quero. Por isso estou aqui. Para pedir desculpas e para dizer que, independente do que acontecer entre nós, eu vou respeitar a decisão dele. Sofia olhou para o pai. Papai, você ainda ama ela? Marcelo ficou sem palavras por um momento. É complicado, princesa. O papai amava a pessoa que ela era antes. Agora preciso conhecer a pessoa que ela quer se tornar. Ela pode tentar ser melhor? Pode. Todas as pessoas podem tentar ser melhores. Então ela pode tentar. A simplicidade da lógica infantil mais uma vez surpreendeu os adultos. Camila, Marcelo disse, eu não posso te dar uma resposta agora. Preciso de tempo. E preciso que você prove com ações que realmente mudou. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez alguns meses. Talvez mais. E enquanto isso? Enquanto isso, você faz sua terapia, trabalha em si mesma e nos dá espaço. Se em alguns meses eu ver que você realmente mudou, podemos tentar reconstruir algum tipo de relacionamento. Como amigos? Talvez, ou talvez algo mais. Não sei ainda. Camila assentiu. Está bem. É mais do que eu mereço. E Sofia? Perguntou Marcelo. Se decidirmos tentar de novo, você conseguiria aceitar que ela sempre será minha prioridade? Não só conseguiria, como acho que deveria ser assim. Uma criança sempre deve ser prioridade. E você conseguiria amá-la como se fosse sua própria filha? Camila olhou para Sofia, que estava observando a conversa com atenção. Eu gostaria muito de tentar, se ela me deixar. Sofia pensou por um momento, depois se aproximou de Camila. Você promete que não vai mais fazer coisas erradas? Prometo. E se eu fizer, você pode me lembrar de ser melhor. Tá bom. Você pode ser nossa amiga, mas primeiro tem que aprender a ser boa. Camila riu, tocada pela honestidade da criança. Você tem razão. Primeiro eu preciso aprender a ser boa. Depois que Camila foi embora, Marcelo e Sofia ficaram sozinhos na sala. Papai, Sofia se aconchegou ao lado dele no sofá. Você acha que ela vai conseguir ser boa? Não sei, princesa, mas todo mundo merece uma chance de tentar. Igual quando eu quebrei o vaso da vovó Bia e ela me deu uma segunda chance? Exatamente igual. E se ela não conseguir? Aí, ela não vai fazer parte da nossa família. Mas nós vamos estar bem do mesmo jeito. Com a vovó Bia e a vovó Aparecida? Com a vovó Bia e a vovó Aparecida. Sofia sorriu satisfeita. Papai, posso te contar um segredo? Pode. Eu sempre sonhei que um dia você ia aparecer. E agora que você está aqui, eu não quero que você suma nunca mais. Eu não vou sumir, princesa, nem se você quiser se livrar de mim. Eu nunca vou querer me livrar de você, nem eu de você. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Marcelo ligou para Beatriz. Como foi a conversa com a Camila? Surpreendente, ela parecia genuinamente arrependida. E você acredita nela? Não sei. Mas a Sofia aceitou dar uma chance para ela. E se minha filha de 3 anos consegue ser mais generosa que eu? Crianças têm o coração puro. Elas perdoam mais fácil que os adultos. É verdade. Beatriz, eu queria te agradecer mais uma vez. Por tudo. Você não precisa me agradecer. Eu que devo agradecer a você por me deixar continuar sendo parte da vida da Sofia. Você sempre vai ser parte da nossa família. Sempre. Eu sei. E isso significa o mundo para mim.
Na semana seguinte, Marcelo estabeleceu uma rotina com Sofia. Ele a levava para a escola de manhã, trabalhava meio período, havia pedido uma redução na carga horária para poder passar mais tempo com a filha, buscava ela no almoço e passavam a tarde juntos. 3 vezes por semana, Beatriz ia jantar com eles. Uma vez por semana, Sofia dormia na casa da vovó Bia. E todos os finais de semana eram especiais, com passeios, brincadeiras e muito tempo de qualidade entre pai e filha. Papai, Sofia disse numa quinta-feira à noite, enquanto ele a ajudava com a lição de casa. Na escola hoje a tia perguntou qual era meu nome completo. E o que você respondeu? Eu disse que era Sofia Oliveira. Está certo? Marcelo sentiu o peito apertar de emoção. Está certíssimo. Você é Sofia Oliveira. E posso falar para os amiguinhos que tenho papai, vovó Bia e vovó Aparecida? Pode falar tudo isso, e pode falar que tem a mamãe do céu também. Vou falar. Ah, e o João da minha turma disse que pai e mãe têm que morar na mesma casa. É verdade? Normalmente sim, mas nossa família é especial, lembra? A mamãe do céu mora no coração da gente. Ah, então tá certo. 1 mês depois da interrupção do casamento, Marcelo recebeu um telefonema inesperado. Alô? Marcelo, aqui é a Camila. Oi, como você está? Bem, queria te contar que estou fazendo terapia 2 vezes por semana. Bom, estou descobrindo muita coisa sobre mim mesma. Que tipo de coisa? Que meu medo de abandono vem da separação dos meus pais. Que minha necessidade de controle é uma forma de me proteger da rejeição. Esse tipo de coisa. E está ajudando? Está. Eu me sinto mais leve, como se estivesse entendendo por que sempre agi de certas formas. Que bom, Camila. Marcelo, eu não estou ligando para pressionar você. Só queria que soubesse que estou realmente trabalhando em mim mesma. Eu sei, e fico feliz que você esteja buscando ajuda. Como está a Sofia? Ela está ótima, se adaptou muito bem à nova escola, está fazendo amigos. Você pode dizer para ela que eu perguntei como ela está? Que estou pensando nela? Posso, tenho certeza de que ela vai ficar contente. Obrigada. Depois que desligou, Marcelo contou para Sofia sobre a ligação. A Camila ligou só para saber como você está. Ela está bem? Está. Ela está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Quando a gente vai ver ela de novo? Não sei, talvez em algumas semanas. Por quê? Porque quero mostrar para ela meu desenho novo. Desenhei nossa família. Que família você desenhou? Você, eu, a vovó Bia, a vovó Aparecida e a mamãe do céu como um anjo. E a Camila está no desenho? Não, mas eu posso fazer outro desenho com ela se ela continuar sendo boa. A generosidade da criança continuava a surpreender Marcelo. Sofia não guardava rancor, não carregava mágoas. Ela simplesmente aceitava as pessoas como elas eram e estava disposta a dar chances para elas melhorarem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 meses após o casamento interrompido, Marcelo organizou uma festa de aniversário de 3 anos atrasados para Sofia. A menina havia tido festinhas pequenas com Beatriz nos anos anteriores, mas ele queria fazer algo especial para marcar o início da nova fase das suas vidas. Posso convidar todos os amigos da escola? Sofia perguntou animada. Pode convidar quem quiser. E a vovó Bia e a vovó Aparecida? Claro. Sofia pensou por um momento. E a Camila? Ela pode vir? Marcelo ficou surpreso com o pedido. Você quer que ela venha? Quero. Ela está sendo boa, né? Pelo que sei, está. Então ela pode vir. Marcelo ligou para Camila naquele mesmo dia. Sofia quer te convidar para a festa de aniversário dela. Você gostaria de vir? Sério? Ela quer que eu vá? Quer, mas preciso que você entenda que é festa de criança. Nada de conversas sérias ou tentativas de resolver nossa situação. Entendo, eu só quero estar lá para ela. Tá bom, é no sábado, às 3 da tarde. No dia da festa, a casa de Marcelo estava decorada com balões cor-de-rosa e dourado. Sofia havia escolhido o tema de princesas e estava radiante com seu vestido novo. As crianças da escola chegaram acompanhadas dos pais,
todos curiosos para conhecer o pai da Sofia, que havia aparecido do nada. Beatriz e Dona Aparecida ajudaram com a organização e tudo estava perfeito. Camila chegou pontualmente às 3 horas, carregando um presente cuidadosamente embrulhado. Oi, Sofia! Feliz aniversário! Camila! Que bom que você veio! Sofia correu para abraçar Camila, que ficou visivelmente emocionada. Você está linda neste vestido. Obrigada, o papai que comprou, e a vovó Bia ajudou a escolher. Elas fizeram uma ótima escolha. Camila cumprimentou Marcelo com um aceno discreto e foi apresentada a Beatriz. Beatriz, eu quero te pedir desculpa, ela disse estendendo a mão. Pelo que fiz, pelas ameaças. Não tinha direito. Beatriz estudou o rosto de Camila por um momento antes de apertar sua mão. O importante é que você reconheceu o erro e está aqui pela Sofia. Estou. Ela é uma criança especial. É mesmo. Durante a festa, Marcelo observou Camila interagindo com as crianças. Ela ajudava com as brincadeiras, servia doces, conversava com os outros pais. Não fazia nenhuma tentativa de chamar sua atenção ou de forçar situações íntimas. Ela está diferente, comentou Beatriz, que estava observando também. Como assim? Mais leve, menos tensa, como se tivesse feito as pazes consigo mesma. Terapia deve estar funcionando. E ela está sendo muito respeitosa, não está tentando se impor. Na hora de abrir os presentes, Sofia deixou o presente de Camila por último. Este é especial, ela anunciou para todos. Dentro da caixa havia um livro de histórias personalizado, onde a protagonista era uma princesa que se parecia com Sofia e que tinha aventuras com seu pai, suas 2 avós e uma fada madrinha que a ajudava a resolver problemas. Nossa! Sofia exclamou. Sou eu na história. É você. Uma princesa muito corajosa que sempre fala a verdade e é gentil com todo mundo. Sofia abraçou Camila com força. Obrigada. É o melhor presente. Marcelo ficou tocado com o cuidado que Camila havia tido na escolha do presente. Não era algo caro ou extravagante, mas era pessoal e significativo. No final da festa, depois que todas as crianças foram embora, Camila ajudou a limpar a bagunça. Você não precisa ajudar, disse Marcelo. Quero ajudar. Gosto de me sentir útil. Sofia, cansada, mas feliz, se aconchegou no sofá com Beatriz e Dona Aparecida, folheando seu livro novo. Camila, Marcelo disse, enquanto eles lavavam a louça. Obrigado. Por tudo hoje. Você fez a Sofia muito feliz. Ela fez eu muito feliz também. Estar aqui e fazer parte da festa dela significou muito para mim. Você realmente está diferente. Estou. A terapia me ajudou a entender que eu posso ser feliz sem precisar controlar tudo ao meu redor. E como se sente? Mais em paz. Ainda tenho muito trabalho pela frente, mas é um começo. Sofia se aproximou da cozinha. Camila, você vai embora? Vou, querida, mas foi maravilhoso estar na sua festa. Você pode vir jantar aqui amanhã? Camila olhou para Marcelo, que assentiu. Se você quiser, pode vir. Eu gostaria muito. No domingo, Camila jantou com a família. A atmosfera estava relaxada, natural. Sofia contava sobre a escola, mostrava seus desenhos, fazia perguntas para todos. Camila participava das conversas sem tentar dominar. Ouvia mais do que falava. Sofia, ela disse durante a sobremesa, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me perdoou pelo que fiz no dia da igreja? Sofia pensou por um momento. Você pediu desculpa e está sendo boa. Então sim, eu perdoei. Obrigada. Isso significa muito para mim. A vovó Bia sempre diz que perdoar faz bem para quem perdoa. Sua vovó Bia é muito sábia. Depois do jantar, quando Camila foi embora, Sofia perguntou para Marcelo. Papai, você gosta da Camila de novo? Estou aprendendo a gostar da pessoa que ela está se tornando. É diferente da pessoa que ela era? Um pouco. Ela está mais calma, mais verdadeira. E você pode casar com ela de novo? Não sei, princesa. Essas coisas levam tempo. Mas se vocês casarem, ela vai ser minha mãe? Ela seria sua madrasta. Você só tem uma mãe, que está no céu. E madrasta é bom?
Pode ser muito bom se for uma pessoa que te ama de verdade. A Camila me ama. Acho que está aprendendo a te amar. Então, tá bom. Nos meses seguintes, Camila se tornou uma presença regular na vida da família. Ela jantava com eles uma vez por semana, às vezes levava Sofia ao parque ou ao shopping, sempre com a permissão e acompanhamento de Marcelo ou Beatriz. Gradualmente, a confiança foi sendo reconstruída. Camila demonstrava com ações que havia mudado. Ela era transparente sobre sua terapia, sobre suas descobertas, sobre seus medos e inseguranças. Minha psicóloga diz que a mudança real demora tempo, ela comentou numa dessas ocasiões, que não adianta querer resolver tudo de uma vez. E como você se sente com isso? Perguntou Marcelo. No começo eu ficava ansiosa, queria provar logo que tinha mudado, que merecia uma segunda chance. Mas agora entendo que a mudança é um processo. E você está conseguindo lidar com seus medos? Melhor. Quando sinto ciúme ou vontade de controlar alguma situação, eu respiro fundo e lembro do que aprendi na terapia. Sofia, que estava brincando próxima, levantou a cabeça. O que você aprende na terapia? Aprendo a ser uma pessoa melhor, a não deixar o medo fazer eu ser má. E está funcionando? Está. Cada dia um pouquinho. 6 meses após o casamento interrompido, Marcelo e Camila tiveram uma conversa definitiva. Camila, eu preciso ser honesto com você. Ainda sinto mágoa pelo que aconteceu. Eu entendo. Mas também vejo o esforço que você está fazendo. Vejo que você realmente mudou. E isso significa... Significa que estou disposto a tentar reconstruir nossa relação. Devagar, com muito cuidado, mas estou disposto. Sério, sério. Mas com algumas condições. Quais? Primeira, transparência total. Se você sentir ciúme, insegurança, qualquer coisa, você me conta. Nada de esconder sentimentos. Combinado. Segunda, a Sofia sempre será minha prioridade. E se decidirmos nos casar no futuro, ela vai ser nossa prioridade. Eu não esperaria nada diferente. Terceira, você continua com a terapia pelo tempo que for necessário. Eu pretendo continuar mesmo. Me faz bem. E última condição, construímos isso juntos. Não é você tentando reconquistar o que perdeu. É nós dois construindo algo novo. Camila sorriu com lágrimas nos olhos. Essas são as melhores condições que eu poderia receber. Sofia, que havia sido chamada para participar da conversa, bateu palmas. Isso quer dizer que vocês vão namorar de novo? Quer dizer que vamos tentar, explicou Marcelo. Devagar, vendo como as coisas vão funcionar. E se funcionar bem? Se funcionar bem, quem sabe um dia vocês duas não me convencem a tentar um casamento de novo. Mas desta vez sem surpresas na igreja, Sofia disse, fazendo os três rirem. Desta vez, sem surpresas, concordou Camila. 1 ano depois do casamento interrompido, Marcelo organizou uma festa para comemorar os 4 anos de Sofia. Desta vez, Camila ajudou na organização desde o começo, e a festa foi ainda mais especial. Sofia, Marcelo disse durante o parabéns, este ano foi o mais importante da vida do papai, porque foi o ano em que te conheci. E foi o ano que eu ganhei um papai, 2 vovós e uma quase mãe, Sofia completou, olhando para Camila. Quase mãe? É assim que eu chamo a Camila. Ela não é minha mãe, mas é quase. Camila ficou emocionada com o carinho da criança. E você sabe que eu te amo muito, né? Sei, e eu também te amo. Você ficou muito boa depois que parou de fazer coisas erradas. A honestidade da criança sempre arrancava sorrisos de todos. 2 semanas depois da festa, Marcelo fez um pedido especial para Camila. Quer fazer uma viagem com a gente? Passar um fim de semana em Tiradentes? Os 3? Os 3. Acho que está na hora de vermos como funcionamos como família em situações diferentes. A viagem foi um sucesso. Sofia adorou conhecer a cidade histórica. Marcelo e Camila conseguiram ter momentos de intimidade sem comprometer a atenção à criança. E todos se divertiram muito. Papai, Sofia disse na volta da viagem, quando vocês vão casar? Ainda não decidimos se vamos casar, Marcelo respondeu. Mas vocês se gostam, né? Gostamos. E a Camila não faz mais coisas erradas? Não faz.
Então vocês podem casar. Não é tão simples assim, princesa. Por que não? Marcelo olhou para Camila, que estava dirigindo. Porque casamento é uma coisa séria. Tem que ter certeza de que é isso que queremos. Eu quero que vocês casem, Sofia declarou. Assim a Camila pode morar com a gente. E você gostaria que ela morasse com a gente? Gostaria. Ela me ajuda a escovar o cabelo melhor que você. Camila riu. Obrigada pelo voto de confiança. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Marcelo e Camila conversaram sobre o futuro. Ela tem razão, disse Camila. Sobre o casamento. Eu gostaria muito de me casar com você. De verdade desta vez. E eu gostaria de me casar com você também. Mas ainda tenho medo. Medo de quê? Medo de que você volte a ser quem era, que a pressão do casamento, da convivência diária, faça você regredir. É um medo válido. Eu também tenho medo disso. E o que fazemos com esses medos? Continuamos indo devagar. Continuo com a terapia. E quando os dois sentirmos que é a hora certa, aí sim planejamos um casamento. Um casamento de verdade. Um casamento baseado na verdade. 6 meses depois, em uma manhã de domingo, Sofia fez um anúncio inesperado durante o café da manhã. Papai, Camila, eu decidi uma coisa. O que foi, princesa? Vocês vão casar no meu aniversário de 5 anos. Como assim? Eu quero que vocês casem no meu aniversário. Assim a gente comemora as duas coisas juntas. Marcelo e Camila se entreolharam surpresos. Sofia, disse Camila, casamento não é algo que se decide assim. É preciso planejar. Eu já planejei tudo na minha cabeça. Vocês casam na igreja do Padre Antônio. Eu sou a florista. A vovó Bia faz o bolo. A vovó Aparecida cuida das flores e todo mundo fica feliz. E se algum dia descobrirmos que o papai e a Camila não devem se casar? Sofia pensou por um momento. Vocês vão descobrir isso até o meu aniversário, porque até lá vocês têm tempo de ter certeza. A lógica da criança mais uma vez surpreendeu os adultos. Ela tem razão, disse Marcelo. Temos 8 meses até o aniversário dela. Se nesse tempo não tivermos certeza de que queremos nos casar, é porque não devemos mesmo. É um prazo justo, concordou Camila, e uma motivação extra para continuar trabalhando em nós mesmos. Então está decidido? Sofia perguntou animada. Está decidido, respondeu Marcelo. Se até o seu aniversário de 5 anos estivermos certos de que queremos nos casar, faremos o casamento junto com a sua festa. Sofia bateu palmas radiante. Vai ser o melhor aniversário da minha vida. Durante os 8 meses seguintes, Marcelo e Camila viveram como uma família. Camila passou a dormir em casa algumas noites por semana, participava das decisões sobre Sofia, ajudava com a rotina diária. Houve momentos difíceis, é claro. Camila ainda tinha episódios de insegurança, momentos em que seu instinto controlador tentava vir à tona. Mas agora ela havia aprendido a reconhecer esses momentos e a lidar com eles de forma saudável. Marcelo, ela disse numa dessas ocasiões, estou me sentindo insegura com a atenção que você está dando a Sofia hoje. Obrigado por me contar. O que especificamente está te incomodando? Vocês fizeram a lição de casa juntos, brincaram no quintal e agora estão vendo filme. Eu me sinto excluída. Quer participar do filme com a gente? Quero, mas também quero que você saiba que reconheço que é um sentimento irracional. Sofia é uma criança, é natural que precise de atenção. É natural, mas também é natural você querer fazer parte. Vem cá. A capacidade de Camila de reconhecer e verbalizar seus sentimentos havia transformado completamente a dinâmica do relacionamento. 3 meses antes do aniversário de Sofia, eles tiveram a conversa definitiva. Camila, disse Marcelo numa noite depois que Sofia dormiu, como você se sente em relação ao casamento? Com medo, mas feliz. E você? Também com medo, mas também feliz. Do que você tem medo? De não conseguir esquecer completamente o passado, de sempre ficar me perguntando se você pode voltar a me enganar. É um medo justo. E eu? E você tem medo de quê? De não conseguir ser a esposa e madrasta que vocês merecem. De decepcionar vocês de novo. Também é um medo justo.
Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Mas, apesar dos medos, continuou Marcelo, eu quero me casar com você. Quero que sejamos uma família de verdade. Eu também quero, mais do que qualquer coisa. Então vamos fazer isso. Vamos fazer direito desta vez. Vamos fazer com verdade. Um mês antes do aniversário de Sofia, eles começaram os preparativos para a dupla comemoração. A menina estava radiante com a ideia de ser florista no casamento dos pais. Vovó Bia, ela disse durante uma das sessões de planejamento, você acha que a minha mamãe do céu vai gostar do casamento? Beatriz, que havia se tornado realmente próxima de Camila durante aquele período, sorriu. Tenho certeza de que ela vai amar. Ela sempre quis que você fosse feliz. E ela vai gostar da Camila? Vai. A Camila se tornou uma pessoa muito boa. Eu sei. Ela me ensinou a fazer pulseiras de miçanga. Na semana do aniversário, casamento, Sofia estava tão animada que mal conseguia dormir. Papai, ela disse na noite anterior ao grande dia, obrigada. Obrigada por quê, princesa? Por me deixar escolher quando vocês iam casar. Foi uma escolha muito boa a sua. Eu sei, eu sou muito inteligente. Marcelo riu beijando a testa da filha. É mesmo, muito inteligente. O dia do aniversário e casamento de Sofia amanheceu ensolarado e perfeito. A igreja estava decorada com flores cor-de-rosa e brancas, escolhidas pessoalmente por Sofia e Dona Aparecida. Camila estava linda em seu vestido simples, mas elegante. Marcelo estava impecável em seu terno azul. Mas a verdadeira estrela do dia era Sofia, radiante em seu vestido de florista, carregando pétalas de rosas para espalhar pelo caminho. Pessoal, o padre Antônio disse antes de começar a cerimônia, hoje é um dia muito especial. Vamos comemorar os 5 anos da nossa pequena Sofia e também o casamento de Marcelo e Camila. A igreja estava cheia de amigos, familiares e colegas da escola de Sofia. Mas também estavam presentes as pessoas que realmente importavam, Beatriz, Dona Aparecida e todas as pessoas que haviam sido parte da jornada da família. Desta vez, disse o padre com um sorriso, espero que não haja interrupções. Todos riram, incluindo Sofia. Não vai haver, ela anunciou solene. Eu já perguntei para todo mundo. Quando chegou a hora dos votos, Marcelo e Camila haviam escrito promessas especiais que incluíam Sofia diretamente. Camila, disse Marcelo, eu prometo amar você e a Sofia com todo o meu coração. Prometo ser verdadeiro sempre, mesmo quando for difícil, e prometo que construiremos nossa família baseada no amor, na honestidade e no respeito. Marcelo, respondeu Camila, eu prometo ser a mulher e madrasta que vocês merecem. Prometo nunca mais esconder a verdade, nunca mais deixar o medo guiar minhas ações, e prometo amar a Sofia como se ela fosse minha própria filha. Sofia, que estava assistindo com atenção total, aplaudiu quando eles terminaram. Agora a minha vez, ela anunciou. O padre riu. Sua vez de quê, Sofia? De fazer minha promessa também. Ela se aproximou de Marcelo e Camila. Eu prometo ser a melhor filha e enteada do mundo. Prometo obedecer vocês, estudar bastante e não quebrar mais vasos. A igreja inteira riu, e muitos convidados se emocionaram com a sinceridade da criança. Quando o padre pronunciou Marcelo e Camila marido e mulher, Sofia foi a primeira a abraçá-los. Agora somos uma família de verdade, ela gritou radiante. Sempre fomos uma família, disse Marcelo, desde o dia em que nos conhecemos. A festa que se seguiu foi mágica. Houve bolo de aniversário, bolo de casamento, música, dança e muito amor. Beatriz, observando a festa de longe, sentiu uma paz profunda no coração. Havia cumprido sua promessa para Helena. Sofia tinha uma família completa e amorosa. Você conseguiu, murmurou ela, olhando para o céu. Sua filha tem tudo o que você sonhou para ela. No final da noite, quando os últimos convidados foram embora, Marcelo, Camila e Sofia se sentaram no sofá de casa, cansados, mas felizes. Foi o melhor dia da minha vida, disse Sofia, aninhada entre os pais. O meu também, concordou Marcelo. E o meu, completou Camila. Agora vocês vão morar juntos para sempre? Para sempre, prometeu Marcelo. E vão ter mais bebês? Marcelo e Camila se entreolharam e riram.
Talvez, disse Camila. Se você quiser um irmãozinho ou irmãzinha. Eu quero, mas só se for bonzinho igual a mim. Vamos ver no que dá, brincou Marcelo. Sofia suspirou feliz. Papai sabe o que é o melhor de tudo? O que, princesa? É que mesmo quando a Camila fez coisas erradas, no final tudo deu certo. Por que você acha que deu certo? Porque as pessoas podem mudar quando querem de verdade, e porque o amor verdadeiro sempre vence. Marcelo e Camila se olharam sobre a cabeça da menina, ambos tocados pela sabedoria infantil. Você tem razão, disse Camila. O amor verdadeiro sempre vence. E sabe o que mais? Sofia continuou. O quê? Minha mamãe do céu está feliz. Eu posso sentir. Como você sabe? Porque hoje, quando eu estava espalhando as pétalas na igreja, sentiu como se alguém estivesse me ajudando, como se ela estivesse ali comigo. Beatriz, que havia ficado para ajudar a limpar e havia ouvido a conversa, sorriu através das lágrimas. Ela estava ali mesmo, minha flor. Ela sempre está. 2 anos depois, a família havia crescido. Camila estava grávida de 6 meses de uma menina que Sofia havia insistido em batizar de Helena, em homenagem à mãe biológica. Assim a bebê vai ter o nome da minha mamãe do céu, ela havia explicado, e eu vou ensinar tudo para ela. A gravidez havia sido tranquila e Camila estava radiante. A terapia havia ajudado não apenas a superar suas inseguranças antigas, mas também a abraçar plenamente o papel de mãe e madrasta. Como se sente? Marcelo perguntou numa tarde, enquanto observavam Sofia brincando no quintal. Completa, respondeu Camila. Pela primeira vez na vida me sinto completa. Sem medos, sem inseguranças. Ainda tenho medos normais. Medo de ser boa mãe para a Helena, medo de não conseguir dar conta de 2 crianças. Mas não tenho mais medos destrutivos. E sobre o passado? Ainda pensa no que aconteceu? Penso, mas não com culpa. Penso com gratidão. Gratidão, porque se eu não tivesse feito tudo errado daquela forma, talvez nunca tivesse aprendido a fazer certo. O erro me forçou a mudar, a crescer. Sofia correu até eles, interrompendo a conversa. Papai, Camila, olhem o que eu achei. Ela mostrou uma pequena borboleta que havia pousado em sua mão. Que bonita, disse Camila. A vovó Bia disse que borboletas são sinais da mamãe do céu, que ela manda para mostrar que está cuidando da gente. E você acredita nisso? Perguntou Marcelo. Acredito, e sabe por quê? Por quê? Porque toda vez que acontece algo bom na nossa família, aparece uma borboleta. A borboleta voou da mão de Sofia e circulou em volta da família antes de ir embora. Viu? Sofia sorriu. Ela está feliz porque somos felizes. Marcelo olhou para sua esposa grávida, para sua filha sorridente, para a casa que haviam construído juntos. Pensou em Helena, que havia partido muito cedo, mas havia deixado o maior presente que poderia dar. Pensou em Beatriz, que havia cumprido uma promessa impossível. Pensou em Camila, que havia encontrado coragem para mudar completamente. E pensou em como a vida às vezes toma caminhos inesperados, mas sempre encontra uma forma de nos levar exatamente para onde precisamos estar. Sofia, ele disse, pegando a filha no colo, você tem razão, somos muito felizes. E vamos ser felizes para sempre? Vamos, porque aprendemos que família não é só sobre sangue ou sobre estar certo o tempo todo. Família é sobre amor, perdão e dar segundas chances para quem merece. E sobre dizer sempre a verdade, completou Sofia. E sobre dizer sempre a verdade, concordou Camila. E sobre cumprir promessas, disse Beatriz, que havia chegado para o jantar. E sobre nunca desistir das pessoas que amamos, finalizou Dona Aparecida, que chegava junto com ela. Sofia olhou para sua família ampliada e sorriu o sorriso mais feliz que alguém já viu. Então está tudo certo, ela declarou. Somos uma família perfeita. Somos uma família real, corrigiu Marcelo. E isso é ainda melhor que perfeita. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Marcelo e Camila se sentaram no quintal, observando as estrelas. Você se arrepende? Camila perguntou de repente. Do quê? De ter me dado uma segunda chance.
de ter acreditado que eu podia mudar. Marcelo pensou por um momento. Nunca. E sabe por quê? Por quê? Porque você provou que as pessoas podem mudar quando realmente querem. Você se tornou a mulher que eu sempre soube que podia ser. E você se arrepende de ter conhecido a Sofia daquela forma, na igreja, na frente de todo mundo? Jamais. Foi dramático, foi difícil, mas foi real. E graças a isso, hoje temos tudo isso. Camila acariciou a barriga. A Helena vai crescer numa família muito diferente da que a Sofia conheceu nos primeiros anos. Vai crescer numa família que aprendeu com os erros, que sabe que a verdade é sempre melhor que a mentira, por mais dolorosa que seja, e que sabe que o amor verdadeiro às vezes precisa ser conquistado de novo, e que vale a pena lutar por ele. Uma brisa suave balançou as árvores do quintal, e eles ouviram um som familiar vindo do quarto de Sofia. Ela está sonhando, disse Camila. Sempre sonha falando. Marcelo sorriu. Helena fazia a mesma coisa. Acha que ela se lembra da mãe biológica? Não conscientemente, mas acho que carrega o amor que Helena tinha por ela. É como se esse amor tivesse se misturado com o dela. E é um amor bonito. É o mais bonito que eu já vi. Do quarto de Sofia veio um murmúrio sonolento. Amo vocês, mamãe do céu, papai, Camila, vovó Bia, vovó Aparecida. Marcelo e Camila sorriram, reconhecendo a oração noturna da menina, mesmo em sonho. Ela tem um coração enorme, disse Camila. Tem, e vai ensinar isso para a irmãzinha. Você acha que a Helena vai ser parecida com ela? Fisicamente, talvez pareça mais com você, mas no coração tenho certeza de que vai ser igual a Sofia. Generosa, perdoadora, cheia de amor. Exatamente. Eles ficaram mais algum tempo em silêncio, apenas curtindo a paz da noite e a certeza de que haviam encontrado seu lugar no mundo. Camila, Marcelo disse finalmente. Sim? Obrigado. Por quê? Por ter coragem de mudar, por ter lutado por nós, por ter se tornado a família que a Sofia merecia. Obrigado você também. Por quê? Por ter me dado uma segunda chance quando eu não merecia, por ter acreditado que eu podia ser melhor. Você sempre mereceu ser amada, só precisava aprender a se amar primeiro. Camila pegou a mão do marido e a colocou sobre sua barriga. A Helena está mexendo. Acho que ela está ouvindo a gente. Talvez esteja aprovando nossa conversa, ou talvez esteja feliz por estar crescendo numa família que já aprendeu a resolver seus problemas conversando, em vez de escondendo a verdade. Em vez de escondendo a verdade, Camila repetiu, e pela primeira vez em muito tempo, falou essas palavras sem sentir peso no peito. No dia seguinte, que era domingo, a família foi visitar a lápide de Helena. Era um ritual que haviam estabelecido, uma forma de manter viva a memória da mãe de Sofia. Mamãe do céu, Sofia disse ajoelhada em frente à lápide, tenho novidades para contar. Ela começou a narrar tudo o que havia acontecido na semana, como sempre fazia. Contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre a irmãzinha que estava crescendo na barriga da Camila. E sabe o que mais? Ela concluiu. O papai e a Camila estão muito felizes. Eles se beijam toda hora e ficam rindo à toa. Marcelo e Camila riram, confirmando a observação da menina. Aí eu prometi para a bebê Helena que vou ensinar ela a falar com você. Para ela saber que tem duas mamães, a Camila aqui embaixo e você lá em cima. Beatriz, que havia acompanhado a família, enxugou uma lágrima. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você, Sofia. Eu sei, porque quando eu faço coisas boas, sinto um quentinho aqui no peito. Ela apontou para o coração. A vovó Aparecida disse que é ela me mandando carinho. Dona Aparecida, que estava alguns passos atrás, se aproximou. É exatamente isso, minha neta. E sabe quando eu mais sinto esse quentinho? Quando? Quando vejo como você, seu papai e a Camila se amam. Como vocês formaram uma família linda. Sofia sorriu e se levantou, sacudindo a terra dos joelhos. Pronto, já contei tudo para ela. Agora podemos ir tomar sorvete? Podemos, disse Marcelo. Mas primeiro...
Ele se aproximou da lápide e disse baixinho: Helena, obrigado. Por tudo. Por me dar a Sofia. Por ter criado ela com tanto amor nos primeiros anos. Por ter deixado a Beatriz cuidar dela. E obrigado por nos perdoar. Camila também se aproximou. Helena, eu sei que você não me conheceu, mas quero que saiba que vou amar e cuidar da Sofia como se ela fosse minha própria filha. E vou contar para ela sobre você sempre, para que nunca esqueça de onde veio. Enquanto saíam do cemitério, Sofia caminhou entre os pais, segurando a mão dos dois. Papai, ela disse pensativa, você acha que minha história vai ter um final feliz? Princesa, sua história está só começando. Mas sim, tenho certeza de que vai ter um final feliz. Por quê? Porque você é uma menina que sabe amar, sabe perdoar e sabe que família é a coisa mais importante do mundo. E por quê? Completou Camila. Você nos ensinou que, às vezes, as coisas precisam dar errado primeiro para darem certo depois. Como quando eu tentava andar de bicicleta e caía, mas depois aprendi. Exatamente como isso. Sofia parou de andar e olhou para os pais com seriedade. Então nossa família caiu da bicicleta no começo, mas agora já sabe andar? Isso mesmo, sorriu Marcelo. E agora vamos andar para sempre sem cair? Vamos andar para sempre, prometeu Camila. E se um dia tropeçarmos, vamos nos ajudar a levantar. Porque é isso que famílias fazem, completou Sofia, satisfeita com a explicação. E assim, de mãos dadas, eles caminharam em direção ao futuro, sabendo que haviam construído algo verdadeiro e duradouro, algo que havia nascido da dor e do erro, mas que se transformou em amor puro e genuíno. Porque às vezes as melhores famílias são aquelas que precisaram se encontrar duas vezes, uma vez quebrada e cheia de mentiras, e outra vez inteira e baseada na verdade. E às vezes, os finais mais felizes vêm depois dos começos mais difíceis, quando as pessoas têm coragem de mudar, de perdoar e de recomeçar com honestidade. Fim da história. Agora conte pra gente o que achou desta história emocionante. Você acredita que Camila realmente mudou ou você faria como Marcelo? Deixe sua opinião sincera nos comentários e não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal para não perder outras histórias que vão mexer com seu coração.